Graça e paz, comunidade amai-vos. Hoje eu quero falar sobre uma arma muito importante. Essa arma o inferno odeia e o céu responde, que é a intercessão. E você sabe que missões se fazem com os joelhos que se dobram, as mãos que contribuem e os pés dos que vão. Esse trio é imbatível quando a igreja está viva. Há batalhas que só são vencidas de joelhos. E quando a igreja se cala, o inimigo grita. Mas, quando um intercessor se levanta, o inferno treme. Em Ezequiel 22:30, diz assim: procurei um homem que reconstruísse um muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra. O que quer dizer esse texto? Que interceder é exatamente isso, se colocar na brecha, se colocar no meio, entre a dor e a resposta, entre a necessidade e o milagre, entre o homem e Deus. Abraão foi um intercessor, ele intercedeu por Sodoma. Lá em Gênesis 18:23 diz sobre isso. E fala assim: Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo e com o ímpio? Nós também temos outros exemplos na Bíblia, como Moisés se colocando entre Deus e o povo, quando Deus está virado com o povo. E Moisés se fala, lá em Êxodo 32, Moisés suplica ao Senhor: por que, Senhor, acende a tua ira contra o teu povo? E tem mais, Jesus, o nosso intercessor eterno, que lá em Hebreus 7:25 vai falar: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, pois vive sempre para interceder por nós. Intercessão é isso, é mover o braço forte do Senhor, sem usar força humana, é lutar sem espada e é vencer sem ver o inimigo. A igreja que ora move histórias. Em Atos 12, nós vamos ver Pedro na prisão e lá o Senhor levanta uma igreja e aquela igreja ora e intercede por Pedro sem cessar. Eles oram a noite inteira. E isso que nós devemos fazer. E enquanto o Pedro dormia, a igreja orava e o céu enviou um anjo. E esse anjo abriu as portas daquela prisão e levou Pedro até um lugar seguro. Essa é a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura. E tem 3 bases que nós precisamos. Nós precisamos ser santos, estar em santidade, como está lá em Tiago 5:16. Diz assim: a oração de um justo é muito poderosa e eficaz. 2. A sensibilidade espiritual. Em Romanos 8:26 vai dizer assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 3. A perseverança. Lucas 18:1 vai falar: Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, nós vemos que precisamos desses 3 passos para sermos firmes e constantes no Senhor, na nossa oração. Interceder não é simples. O intercessor sempre sente a dor do outro como se fosse dele e ora até ver Deus responder. E quando falamos de missões, falamos do massacre da Nigéria, falamos sobre a perseguição na China, na Índia, falamos da perseguição no México, no Equador e em Israel. E sentimos o peso do sofrimento, da perseguição, da falta do evangelho em vários países que estão precisando ser reevangelizados. A Europa precisa ser reevangelizada. Temos muitos países que precisam. Então, é por isso que nós precisamos interceder. Porque tem povos morrendo sem esperança, tem missionários segurando a corda, tem famílias enfrentando perseguição, tem povos inteiros esperando a luz. E nós hoje precisamos ouvir esse chamado final. Hoje, Deus continua procurando intercessores, não oradores, não espectadores, mas guerreiros de joelhos, guerreiros que tamparão a brecha da nação, pelas famílias, pelos povos não alcançados, pelos missionários na linha de frente, pela igreja que sofre. Se o céu busca um intercessor, que ele nos encontre hoje.